Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso espaço para conversar sobre óleo e gás. Meu nome é Antônio Souza e hoje eu pretendo falar sobre biogás e biometano. Eu quero discutir um pouco aqui como que esse energético ele está se inserindo, ou o potencial desse energético de se inserir no novo mercado de gás que a gente vem discutindo. Tá? Acompanhe aí na apresentação e eu espero que você goste. Muito bem, então vamos lá. Chamada pública da Golar Power, chegou a vez do biometano também ser protagonista? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Primeira coisa, para a gente alinhar um pouco o conhecimento de todos aqui, ficar mais fácil de seguir o vídeo, vamos falar o que é o biometano. Tá? Vamos explicar um pouco, dar um pouco de informação sobre isso. Bom, vamos começar falando do biogás. O biogás é um gás produzido a partir da mistura de gás carbônico e metano por meio da ação de bactérias fermentadoras em resíduos orgânicos. Ou seja, o biogás é um gás produzido a partir de resíduo orgânico. Pode ser de lixão, pode ser de agro, pode ser de avicultura, suinicultura. Onde você tiver resíduo orgânico, você pode gerar o biogás. E o que vem a ser o biometano? O biometano ele é oriundo do biogás e ele é produzido a partir de um processo sobre o biogás, onde você retira o vapor da água, o H2S e o CO2, gerando então o biometano. Mais um pouco sobre o biometano. O biometano ele é equivalente e intercambiável com gás natural, mesmo poder calorífico, ou seja, onde a gente usa gás natural, a gente pode utilizar biometano, tá? E vice-versa. A qualidade é regulamentada pela ANP. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ou seja, o biocombustível, todos os biocombustíveis produzidos no Brasil também são regulados pela ANP. A origem renovável. A gente acabou de dizer que o biogás e o biometano são produzidos a partir de resíduos orgânicos. Bom, a gente produz resíduos orgânicos todos os dias no Brasil, uma quantidade enorme. Então, com certeza, a gente pode definir que o biometano ele tem origem renovável. Redução de emissões de CO2. Se você der uma olhada no ciclo de vida da produção do biometano, você percebe que você tem muito pouca utilização de CO2, tá? Muito pouca emissão de CO2. Então, é um energético que emite muito pouco CO2. Tá? Isso é uma das grandes vantagens. Inclusive, se você comparar com o gás natural, ele emite muito menos do que o gás natural. Okay? Agora, tem um lado ruim, né? Que é o custo alto. A produção do biometano ela ainda é cara. Se você fosse comparar o custo do biometano e comparar com o gás natural canalizado, vindo de chegando junto, com toda certeza o custo do biometano seria um pouco maior. Ok? Isso é importante e a gente vai conversar sobre isso mais na frente. Falando um pouco da aplicação, só para dar uma mostrada como é que funciona. Então, você tem uma usina de biogás, você retira o H2S do biogás nessa mistura, da mistura, e se você levar direto para você produzindo biogás, então, se você levar para a unidade de cogeração, você vai produzir energia elétrica ou calor. Você pode levar para um purificador, no purificador você vai retirar o CO2 do biogás e vai transformar em biometano, e esse, através de gasodutos ou caminhões, ele vai então gerar cogeração, calor e combustível. Tá? Então, se você percebe nesse infográfico que eu tenho aqui, é a mesma coisa do gás natural. Nós estamos falando das mesmas utilizações. Tá? É por isso que eu falo que a gente falou, a princípio, que o biometano e o biogás e o gás natural eles são intercambiáveis. Ok? A produção atual de biogás no Brasil é em torno de 4,5 milhões de metros cúbicos dia, e desse volume, cerca de 500 mil de metros cúbicos dia é transformado em biometano. Ainda é uma produção pequena, tá? Mas está crescendo. Cerca de 500 plantas no país que a gente tem hoje. 500 não é um número pequeno, está indicado no mapa a localização de todas elas. E só que 10% dessas usinas produzem mais de 70% do biogás. Ou seja, nós temos muitas plantas pequenas e poucas usinas grandes produzem praticamente 70% do biogás.
Ok? Finalizando, então, o que a gente fala, o nosso conhecimento básico aqui de biometano, a origem dos resíduos orgânicos, como eu falei, ele vem do sucro energético, da proteína animal, da produção agrícola e do saneamento. Aí aqui embaixo vem uma indicação, informação da Biogás sobre o potencial de produção no país. Tá? Você vê que os potenciais, se vocês lembram que a produção que eu falei era 4,5 milhões de metros cúbicos por dia, a gente está falando aqui de um potencial muito maior. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, a gente produz muito resíduo. Né? E a produção, como é que se chega nesses números? Você pega a produção sucroenergética, pelo valor, pelo tamanho da produção, tem-se uma ideia da quantidade de resíduos que vai se obter dessa produção, e você vai ter, então, um potencial. Então, um potencial enorme. Tá? Um potencial enorme de produzir um gás que é intercambiável com gás natural. Muito bem, dito isso, vamos agora começar a falar como é que esse gás, o biometano, ele se liga ao nosso novo mercado de gás natural. Um dos processos, uma das estratégias do novo mercado de gás natural é tentar aumentar a demanda, tá? A demanda de gás natural. E a demanda e como quem está acompanhando o mercado de gás natural sabe que a nossa malha de gasodutos é muito tímida no Brasil. Tá? Cerca de 90 milhões dos municípios brasileiros não têm atendimento de gás natural via gasoduto. Tá? Por que isso? Porque tem muitos que são longe dos gasodutos, ou então eles não têm potencial de mercado suficiente que seja viável economicamente você construir um gasoduto para chegar lá. Então, nenhuma distribuidora é obrigada a construir um gasoduto para um município onde esse município não tenha potencial de mercado para que isso se torne viável economicamente. Okay? Agora, é só através de gasoduto? Não, você pode transportar e você pode levar gás natural através de outras formas. Você tem o GNL, você tem o GNC, você pode utilizar o transporte rodoviário, você pode usar o transporte rodoviário, você pode utilizar navio, você pode utilizar balsa, tem várias formas, tem várias outras formas na logística que você pode levar isso. Tá? Uma estratégia, então, em uma estratégia de interiorização, há dois vetores que a gente pode alavancar essa demanda do gás natural. Um deles é a utilização do gás natural na frota de transporte pesado a diesel. Ano 2019, de acordo com a ANP, 57 bilhões de litros foram utilizados no transporte pesado, tá? A diesel no país, 57 bilhões. Desses 57 bilhões, se não me engano, 23% eles são importados. O diesel, ele é um combustível extremamente poluente e muito caro. Tá? Então, você substituir o diesel por gás natural no transporte pesado seria decididamente uma forma de você aumentar a demanda do gás natural no país, sem necessariamente você ter uma expansão industrial, por exemplo, que precisasse da necessidade de mais gás natural. Nós estamos falando, então, de uma substituição de energético. Um outro vetor que você tem é o uso do biogás na geração elétrica distribuída e em geração em sistemas isolados. A quantidade de sistemas isolados no Brasil é grande, e 97%, de acordo com dados da ANP, 97% dessa geração em sistemas isolados é através de diesel também. Então, é uma outra forma de você... O interessante é o seguinte, apesar da quantidade de energia gerada não ser tão grande assim nesses sistemas isolados, a emissão que ele tem, a emissão desses sistemas isolados, ele é quase 7 vezes maior do que a emissão do sistema nacional. Tá? Ou seja, a gente está falando de uma geração cara e uma geração extremamente poluente, que poderia reduzir esse problema utilizando o gás nessa substituição, substituindo o diesel nessa geração de sistemas isolados. Então, só para dar uma ideia hoje do que a gente tem já seguindo essa estratégia, a Golar Power, ela tem os corredores azuis em parceria com a Allianz Genelog. Esse projeto ele prevê a instalação de 35 postos de abastecimento em 11 eixos de corredores rodoviários, que a gente chama de Small Scale GNL. Tá? Ou seja, o que nós estamos falando aqui é de criar uma infraestrutura em postos nos eixos principais, nos eixos rodoviários principais, tá? Para começar a utilizar caminhões a gás natural e eles terem infraestrutura para poder recarregar. Tá? Para poder carregar. Então, é um caminho da Golar Power. Outro caminho que a Golar Power está seguindo são os gasodutos virtuais.
a Golar está negociando acordos de cooperação com distribuidoras de gás e ela pode fazer, então, ou ela, a partir de um gasoduto de distribuição, ela liquefaz o gás, coloca em caminhão e leva para algum ponto onde você não tem acesso através dos gasodutos, ou então você leva a GNL até uma determinada central de gasificação, por exemplo, e a partir desse ponto a distribuidora constrói uma rede de gasodutos para atender os clientes. Então são dois projetos, são dois caminhos nesse sentido de interiorizar o GM e aumentar a demanda de gás natural no país. Um outro projeto muito importante e que vem bem relacionado a isso que a gente está falando é o projeto da Eneva. Recentemente ela adquiriu o campo de Azulão, na bacia das Amazonas, e a ideia é que todo o gás natural produzido no campo de Azulão ele seja liquefeito e transportado em caminhões-tanque até as instalações da UTE Jaguatirica II, que fica em Boa Vista, Roraima. Esse projeto prevê a utilização de 110 carretas de transporte que vão cruzar 1.100 quilômetros na rodovia Manaus-Boa Vista. Ou seja, a gente está falando de um projeto que vai produzir gás no campo, ele vai liquefazer esse gás, colocar em caminhões-tanque, levar por 1.100 quilômetros, regasificar e utilizar na geração de energia. Esse projeto vai permitir que o desligamento da geração a diesel, que é produzido através de diesel, que vai reduzir o custo da geração e as emissões. Eles esperam que 35% das emissões do Estado sejam reduzidas com esse projeto. Mas o interessante aqui é a gente ver que, apesar de uma logística cara, que nós estamos falando de 110 carretas cruzando 1.100 quilômetros, ainda assim é viável. Por que é viável? Porque a gente está falando em substituir o diesel, que é, como eu falei, um combustível caro e bastante poluente. Agora, como é que a gente junta isso com o biometano? Tá? A Golar Power ela abriu uma chamada recente para aquisição de 5 milhões de metros cúbicos dia de biometano. Se vocês lembram do que eu mostrei no slide anterior, a produção de biometano no Brasil hoje está em torno de 500 mil metros cúbicos por dia. Então, pela essa chamada, a gente vê que é uma chance enorme de aumentar o potencial de produção, a produção do biometano no Brasil, através dessa chamada. Eu dei uma olhada na licitação, no material, na documentação do edital, e está aberto para todas as regiões do país. Ou seja, a Golar não está fazendo agora, no momento, nenhuma estratégia definida para um determinado caminho. Ela está abrindo para todas as regiões e ela espera receber, então, uma série de documentações de quem estiver interessado nisso, indicando o custo que seria do seu biogás ou do seu biometano. Tá? Então, isso vai dar, inclusive, para a Golar uma visão muito interessante de qual seria o preço do biometano em várias regiões do Brasil, se fosse produzir naquele ponto. E esse projeto da Golar está relacionado à interiorização do gás natural. Só que a ideia é distribuir, então, nesse caso, o bio-GNL, novamente, em pequenas escalas, por modais rodoviários e cabotagem. Exatamente o que a gente falou agora. Tá? Qual é o interessante, então, de conectar o biometano nessa história? Porque a gente está falando, a Golar, ela traz gás importado, gás natural importado, GNL. Ela traz, então, isso, ela vai trazer através de caminhões, vai levar isso para interiorizar no país. Se você der uma olhada nesse mapa, que foi indicado pela Biogás, essas áreas laranjas são áreas de potencial produção de biometano. Tá? E se você comparar isso com essas linhas vermelhas, que são os nossos gasodutos de transporte, você vê que elas estão ocupando áreas em que o gasoduto está bem distante. Se o gasoduto de transporte está distante, obviamente, o de distribuição também está distante. Então, é uma forma da Golar, com toda certeza, reduzir o custo, talvez, de trazer GNL de muito longe, utilizando usinas de biogás, de biometano, que estejam mais próximas das regiões. Ela, com essa chamada, sabendo o preço, o custo do biometano dessas regiões todas, de onde vão vir os interessados, ela vai conseguir traçar uma estratégia de que, de repente, vale mais a pena utilizar o biometano produzido em determinada área para atender uma determinada região. Então, é um negócio excelente para todo mundo. É um potencial enorme o biometano aumentar a produção no Brasil. E, ao mesmo tempo, é uma forma interessante da Golar conseguir trabalhar com GNL mais barato, dependendo da região onde ela está.
Então, alguns projetos hoje que a gente está falando de biometano, a L'Oréal, ela em parceira com duas parceiras logísticas dela, que é a Geomed e a RNE Logística, eles estão com 4 carretas a biometano da Scania, já estão operando já com isso. A PepsiCo, fabricante de alimentos, ela encomendou à Scania 18 caminhões. É importante falar, a Scania ela está produzindo caminhão a gás natural no Brasil hoje, que funciona, obviamente, também com biometano. Então, a gente está falando de um flex biometano, gás natural. Unilever, Ambev, Citrosuco, usina Cocal, etc., são potenciais clientes da Scania, já estão conversando com a Scania quanto a isso. Tá? Inclusive, a Citrosuco ela andou testando um caminhão da Scania por um tempo, e ela está planejando colocar 20 caminhões novos na próxima safra a biogás, a biometano, trabalhando com biometano. Está pensando, inclusive, como ela produz suco de laranja, ela tem bastante resíduo orgânico, está pensando em produzir o seu próprio biometano. Tá? Está estudando isso. Ou seja, o que a gente vê aqui que é uma série de empresas que levam a ideia, projetos de sustentabilidade a sério do seu negócio. Quem usa muito o sistema de transporte pesado, com toda certeza, vai levar em consideração caminhões a gás natural e muito mais ainda caminhões rodando com biometano. Um outro projeto interessante é o da Raízen, que inaugurou recentemente, acho que foi semana passada, a maior usina de biogás do mundo. Fica ali em Guariba, em São Paulo. Tá? A produção é muito grande, é como se você tivesse um poço de gás natural bem no meio de São Paulo. Tá? Vai ter uma capacidade de produção de 138 mil megawatts de energia e a usina vai ser capaz de produzir 250 mil metros cúbicos de biogás. Tá? É um outro projeto bastante interessante de biogás, nesse caso, com a ideia, a princípio, de gerar energia. Acabando e finalizando o nosso vídeo, eu peguei 2 artigos que eu li semana passada. Um com uma entrevista com o Rodolfo Saboia, que é o nosso novo diretor-geral da ANP, em que ele fala que questões ambientais vêm transformando os combustíveis fósseis em uma espécie de vilão global. E uma outra que eu li foi com a CEO da agência garantidora de crédito lá da Noruega, que falou que o dinheiro desapareceu. Ninguém quer mais investir em óleo e gás. Tá? Com certeza há vários outros, mas eu peguei essas 2 que foram recentes, eu li essa semana que passou. Tá? O que mostra o seguinte, que já existe realmente uma resistência com os combustíveis fósseis. E a gente está usando o gás natural como transição, aliás, o mundo todo está usando, isso é um processo. Mas o fato é, a gente não pode, com essa questão do biometano, com o potencial de produção de biometano que a gente tem no Brasil, quem está investindo em gás natural, quem está investindo na interiorização, quem está investindo nesse mercado, não levar em conta o biometano agora, acho que está perdendo uma grande chance. Porque tudo indica que o biometano vai crescer, tudo indica que vai ter um potencial enorme e que ele chegou, e quem começar primeiro, acho que vai ter boa oportunidade de conseguir um bom negócio no mercado. Ok? Bom, gente, é isso. Eu acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas eu acho que valeu a pena pela informação. Ok? Agradeço, espero que tenham gostado e até a próxima.